Obra Vlog da Casa C&G. E para você que está assistindo pelo YouTube, acompanha a playlist do Obra Vlog da Casa C&G, que tem muito assunto para você fazer obra projeto sem dor de cabeça. Aqui vamos falar sobre revestimento cerâmico. Aqui atrás, ó, a importância de nós termos tanto um projeto executivo que indica o início da paginação, quanto também a observação a alguns detalhes. Por exemplo, esse acabamento aqui, ó, 45 graus, ou seja, você tem uma peça chegando nesse lado, uma peça neste outro lado, e a junção dos dois a gente precisa fazer um encontro 45 graus, para que não haja aquela sobreposição de um piso com o outro, um acabamento que fique esteticamente feio. E um outro detalhe importante é o tipo de peça que vocês forem utilizar. Fiquem sempre atentos à geometria dela. Por exemplo, a geometria dessa peça aqui, depois com o assentamento, a gente observou que ela existe um pouquinho de irregularidade na concepção desse modelo. Ela fica uma pequena saliência aqui. E a peça 3D, ela não permite você ter muitas variações de encaixe, né? Você tem que ficar limitado ao modelo para ele se encaixar essa peça com essa. E se você olhar bem, ó, você consegue ver que existe uma pequena falha nesse tipo de revestimento. O sentido desse aqui está na vertical e esse aqui está na horizontal. Só que a setinha atrás, toda a placa tem uma seta atrás indicando o sentido de assentamento para você seguir todas as outras iguais, para que não haja desencontro, certo? Porque imagina todo esse mosaico aqui 3D desencontrando, não vai ficar uma coisa interessante. Então, para esse tipo de revestimento, optou-se por fazer a paginação saindo da primeira peça ali de baixo e a gente solta a paginação uma em cima da outra, seguindo para cá e jogando o recorte nesse lado aqui, aqui onde vai estar a porta. Felipe, cadê o batente da porta? Já expliquei no outro vídeo do Obra Vlog que essa porta é uma porta kit pronto, ela vem e a gente instala só depois. Nesse vídeo eu mostro para vocês como fazer a medição certinha da porta, então acompanha lá para quem está no YouTube, no final vou estar deixando o card da playlist do Obra Vlog. Um outro item interessante, gente, espaçadores, tá? Fiquem atentos à especificação da junta de cada peça cerâmica. Porque aqui a gente tem juntas de 1 milímetro, 2, 3 milímetros e cada espaçador tem uma medida diferente, certo? Então a gente tem esses tipos de espaçadores aqui e eles auxiliam a deixar exatamente as juntas, ó, ok? Para não ter nenhum tipo de problema durante o assentamento. E as peças também têm indicação, por exemplo, essa daqui tem indicação no sentido que você vai assentar ela. Você não pode virar ela de ponta cabeça por conta do sombreamento, por conta do modelo, e também isso pode acontecer com que você fique com um aspecto mais escuro da cerâmica, na hora que rebate a luz, tudo isso. Esses estudos de composição é sempre interessante você estar olhando no projeto, você está olhando o catálogo, o produto, falar com o fornecedor, o representante certinho, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça durante a execução da obra. Porque além de uma peça em investimento alto para o ambiente, para a construção do seu cliente, você também precisa verificar certinho qual que é a instrução para fazer o assentamento, o transpasse mínimo que você tem de uma peça para outra, para que não haja nenhum tipo de problema. E aqui a gente tem os recortes já do nicho. Essa opção aqui de recortar a peça cerâmica para depois encaixar a peça foi conversado junto com o cliente, principalmente com a empresa de marmoraria. Então fiquem sempre atentos a já alinhar a empresa de marmoraria que vai fazer os nichos, baguete, soleira, pingadeira, para já acertar essa parte de como vão ser instalados os nichos. Tem empresas que fazem todo o revestimento da parede, depois a empresa de marmoraria que vem, corta e instala no local. Aqui foi optado por deixar conforme o projeto a medida do nosso nicho e a empresa de marmoraria vem aqui e retira as medidas para fabricar o nicho, certo? Então tem essas observações para vocês também ficarem de olho para não ter dor de cabeça com obras e projetos. Então acompanha aqui a playlist do Papo de Obra, onde eu e a Sabrina conversamos desde o início tudo o que aconteceu nessa obra e também o Obra Vlog da Casa C&G, para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Você está acompanhando pelo YouTube, os cardzinhos estão aqui do lado.